Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos dar início agora à disciplina de História, tá? Onde essa disciplina vai ser dividida entre pré-história, primeiras civilizações, feudalismo e reforma, tá? Então, vamos iniciar com a pré-história. A pré-história, né, ela é marcada do surgimento do homem primitivo até a invenção da escrita, tá? Dentro da história, dentro da pré-história, aliás, né, existem duas ciências que se destacam nesse estudo da pré-história, né? E essas duas ciências, então, é a paleontologia e a arqueologia. A paleontologia vai ser a ciência que vai estudar os fósseis, tá? Fósseis dos homens pré-históricos. E a arqueologia vai ser a ciência que estuda os objetos criados pelos homens pré-históricos. Então, assim, acredito que tenha exercícios e acredito também que caia na prova essa pergunta, né? Paleontologia, qual é a ciência da paleontologia, né? Qual é a ciência que estuda os fósseis dos homens pré-históricos? Aí vai ter essas duas opções, então vocês têm que saber diferenciar cada uma delas, tá? Ainda dentro da pré-história, na verdade, a pré-história ela é dividida entre 3 grandes períodos. O primeiro período é o Paleolítico, ou também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Depois eu vou comentar sobre cada um. O segundo período é o Neolítico, ou também conhecido como Idade da Pedra Polida. E o terceiro período, Idade dos Metais, ou também conhecido como a Fundição dos Metais. Bom, falando do Paleolítico, ali da Idade da Pedra Lascada, esse período ele se caracteriza pela fabricação de ferramentas, machados, lanças, cajados, facas e entre outros objetos, tá? De pedra. Eles eram feitos de pedra, osso e madeira, tá? Então, assim, a vida nesse período dos homens pré-históricos, ela se baseava na caça de animais, na pesca e coleta de alimentos, tá? Essa coleta de alimentos eram frutos, folhas e raízes, tá? Não era nada. Então, assim, eles eram considerados nômades, né? Pelo fato de que, como eles não tinham essa estabilidade, né? Vamos plantar aqui, aqui vamos ficar. Não. Eles iam, né? Eles se locomoviam e eles se adaptavam conforme a necessidade. Às vezes tinha água no local, então eles, né, migravam para lá. Então eles se deslocavam constantemente, né, de um local para o outro, como eu falei, em busca de água e alimento. Então, como eles precisavam deixar o local constantemente, eles buscavam moradias provisórias, né? Então, caverna, vão entre rochas, né? E os homens pré-históricos, eles se organizavam naquela época em pequenos grupos, né? Que eram chamados clãs. Então, cuja liderança era do homem mais forte, né? E experiente. Então, os homens, o que os homens faziam? Eles caçavam e pescavam e protegiam o grupo. As mulheres ficavam com a função de preparar o alimento e cuidar dos filhos, né? Então, ainda muitas coisas ainda não mudaram, né? Então, e a comunicação nesse período, né? Eles não tinham uma fala, uma língua definida, então eles emitiam sons e ruídos, né? Ou ruídos. E outra forma de comunicação também eram as pinturas rupestres. O que eram essas pinturas rupestres? Eram os desenhos, né, feitos das paredes das cavernas. Então, por exemplo, eles estavam numa determinada caverna, eles faziam os desenhos
E aí saíam, vinha outra família, outro clã, e daí vinham os desenhos e era dessa forma que eles se comunicavam, tá? Uma das grandes descobertas, né, desse período foi a produção do fogo, né? Ele era produzido através de dois processos. O mais rudimentar, né, que era a fricção de duas pedras sobre um maço de palha seca, e o outro era um graveto que era girado sob o fundo de uma madeira seca, tá? Então, eram esses dois tipos de procedimentos. Então, esse é o primeiro período paleolítico, Idade da Pedra Lascada. No período neolítico, né, ou seja, Idade da Pedra Polida, eles começaram a desenvolver a agricultura, começaram a desenvolver a domesticação dos animais, né? Então, por exemplo, boi, cabra, porco, cavalo, ave e assim por diante. E o sedentarismo, né, que eles antes, no primeiro período, eles eram sedentários. Então, já nesse período, eles deixam de ser nômades, tá? Então, perdão, eu falei que no primeiro período eles eram sedentários, não, eles eram nômades, tá? No segundo período que eles começam a ficar sedentários, tá? Deixam de ser nômades, tá? Então, eles deixam de ter... Eles não tinham moradia fixa e agora, no segundo período, eles passam a ter essa moradia fixa, tá? Então, eles começaram as primeiras comunidades, né, se desenvolviam às margens de rios e lagos, né? Então, claro, né, que eles procuravam morar perto de rios e lagos, né? Já na Idade dos Metais, que é no terceiro período, ou fundição dos metais, né? O próprio nome já diz, tá? Onde, nesse período, eles começam já a fabricar outros tipos de utensílios, né? Então, eles começam a fabricar outros objetos de metais. Então, por exemplo, panela, pote, faca e assim por diante, tá? Então é assim que ficou determinado essa divisão da pré-história, né? Então, paleolítico, eles eram nômades e não se comunicavam, né? A única comunicação era o desenho. O neolítico, que é a Idade da Pedra Polida, então eles deixam de ser nômades e eles começam a ter moradia fixa, né? Começam a criar animais, a plantar, né? Para poder comer. E na Idade dos Metais, né? Então eles já estão mais avançados. Já começam a fabricar outros tipos de objetos, tá? E daí a partir daí começou a surgir então a escrita, tá, ok? Eles fabricaram também o arado de metal, a enxada e outras ferramentas agrícolas, né, para poder facilitar o trabalho no campo, tá? Então esse é o primeiro assunto de história. Vamos encerrar por aqui.